Fala pessoal, tudo certinho? Então, no vídeo passado, nós estávamos no vídeo 4, na verdade, da série sobre ligações químicas. Nós começamos a trabalhar, a explorar os conceitos sobre ligações covalentes. Até ficou um vídeo mais pesado, um videozinho mais longo, porque a gente acabou abordando vários conceitos ali referente a ligações covalentes. Então, nesse segundo vídeo sobre a parte de ligações covalentes, e nosso quinto vídeo aí da série de ligações químicas, vou continuar esse conceito, vamos continuar trabalhando com ligações covalentes e vamos tratar de dois aspectos relevantes em relação às ligações covalentes, como a carga formal e a ressonância, beleza? Bora lá então. Pessoal, o que é essa carga formal? Tá? A carga formal ela é a carga que um átomo teria caso uma ligação com caráter 100% covalente fosse rompida. Então, nós estamos falando aí de ligações covalentes, estamos falando de compostos moleculares, né? Mas de fato não existe um composto 100% covalente. Mas aqui nós vamos considerar que essa ligação seja 100% covalente, para a gente poder entender esse conceito de carga formal. Então, a carga de um átomo em uma molécula ela é calculada assumindo um igual compartilhamento de elétrons de valência. Por isso que a gente considera que essa ligação 100% covalente, como se o compartilhamento de elétrons fosse 50-50%, digamos aí. Beleza? Um elétron vindo de cada átomo. Tá? E para que serve essa carga formal, pessoal? Bom, nós já vimos alguns casos, já comentamos sobre alguns casos, onde existe mais de uma possibilidade de estrutura de Lewis para uma mesma molécula, certo? Então, através da carga formal é que nós vamos conseguir determinar qual que é a estrutura de Lewis correta para uma determinada molécula. Tá? Por exemplo, nós vimos na última aula que compostos de enxofre ou compostos contendo enxofre como átomo central ou fósforo, eles possuem expansão, eles podem expandir sua camada de valência, né? Não obedecendo à regra do octeto. Isso faz com que eles possam ter diferentes, que o mesmo composto de enxofre ou o mesmo composto de fósforo, ele possa ter diferentes estruturas de Lewis. E a gente determina qual que é a estrutura correta, qual que é a mais estável, através do cálculo de carga formal. Beleza? Pessoal, então como é que a gente calcula essa carga formal? Pessoal, para calcular a carga formal, a gente vai pegar aqui o número de elétrons de valência no átomo isolado. Por exemplo, se eu considerar o oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência. Né? Olhando lá na tabela periódica, olhando a sua distribuição eletrônica, sua camada de valência são 6 elétrons. Se eu considerar o fósforo, são 5 elétrons. E vou diminuir, então vou pegar o número de elétrons de valência e vou diminuir do número de elétrons atribuídos ao átomo após eu realizar a estrutura de Lewis. Então, eu vou montar as possíveis estruturas de Lewis, vou mostrar para vocês. Eu vou assumir que os átomos compartilham um par de elétrons e vou contar quantos eles vão ter após eu quanto cada átomo, qual a contribuição de cada átomo em número de elétrons de Lewis atribuídos à sua estrutura de Lewis. Tá? Vou mostrar um exemplo para ficar mais fácil, é bem simplesinho. E o valor da carga formal, então, pessoal, como eu mencionei, ele é definido para a gente determinar qual a fórmula estrutural mais estável de uma molécula. Beleza? Então, a gente consegue determinar, principalmente quando eu tenho aí moléculas que podem expandir a camada de valência, qual a estrutura que é mais estável, qual a estrutura real dessa molécula, digamos assim, né? Se é aquela com a expansão da camada de valência ou aquela respeitando a regra do octeto. Beleza? Bora lá, então. Pessoal, começando então com a molécula de SO2. Então, vamos começar com a molécula de SO2. Beleza? O dióxido de enxofre. Então, galera, é o seguinte. Para você montar a estrutura de Lewis, vou dar uma dica aqui que eu acredito que poucas vezes é ensinado dessa forma, principalmente no ensino médio, mas ela é uma forma bastante útil para a gente montar estruturas de Lewis de moléculas, de diversas moléculas, tá? Então, vamos pegar os elétrons de valência de cada um dos átomos. Então, o oxigênio, ele possui 6 elétrons de valência. Beleza? É só a gente olhar lá na tabela periódica. O enxofre, então o oxigênio igual a 6 elétrons de valência. O enxofre é da mesma família do oxigênio, então também são 6 elétrons de valência. E o outro, temos 2 oxigênios no caso, né? Então tenho mais um oxigênio, vou separar os 3 aqui, também 6 elétrons de valência. Então no total aqui eu tenho 18 elétrons, tá? Então, temos um total de 18 elétrons de valência. Então, uma das formas de a gente montar a estrutura de Lewis, pessoal, é distribuir esses 18 elétrons pelos átomos de uma molécula. Beleza? Então, a gente tem que distribuir esses 18 elétrons. E sempre que possível, respeitando a regra do octeto. A gente começa respeitando a regra do octeto. E como a gente sabe que compostos do terceiro período para frente, como no caso do enxofre, podem não respeitar a regra do octeto,
a gente começa respeitando a regra do octeto para os átomos do primeiro e segundo período, se esses estiverem presentes na nossa composição, tá? Então, como é que a gente faria isso, pessoal? Comece fazendo uma ligação para cada átomo, entre cada átomo, porque uma ligação eles vão ter, uma ligação simples vai ter que ter. Lembrando que cada ligação é formada por um par de elétrons, então já estou distribuindo um par de elétron aqui e um par de elétron aqui, então já estou distribuindo 4 desses 18 elétrons, certo? Então, já distribui 4, temos mais 14 elétrons. Então, vamos lá. Vou começar pelo oxigênio dessa extremidade aqui. O oxigênio pertence ao segundo período, então ele tem que obedecer a regra do octeto, não existe a possibilidade de expansão na camada de valência. Então, vou colocar um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse oxigênio estaria respeitando a regra do octeto. Então, já distribuímos 1, 2, 3, 4, mais 6, 10 elétrons foram distribuídos. Vou para o outro oxigênio da extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 elétrons mais esses dois, 8. Então, já tenho 8 aqui, 8 aqui. Tenho 16 elétrons, distribuídos. Então, preciso distribuir mais 2. Então, 1, 2 elétrons. Esse enxofre teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, não obedeceu nem a regra do octeto, O enxofre do terceiro período ele pode ter mais de 8 elétrons na camada de valência. Então, pessoal, essa estrutura que a gente desenhou, esta não existe, tá? Esta estrutura não existe. Então, nós vamos ter que colocar pelo menos aí uma ligação dupla. Vamos aumentando o número de ligações. Bora lá, então. Vou começar, então, uma ligação simples aqui, uma ligação dupla aqui, certo? Vamos distribuir de novo os 18 elétrons. Começando pelo átomo do oxigênio e aí respeitando a regra do octeto. Então, tem um elétron aqui, já são 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vou para o oxigênio aqui da outra extremidade. Então, já tenho aqui 4 elétrons para este oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, vamos ver quantos dos 18 elétrons nós já distribuímos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elétrons. Esse oxigênio está obedecendo o octeto. Este enxofre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também está obedecendo o octeto. E esse oxigênio 2, 4, 6, 7, 8 também está obedecendo o octeto. Então, essa estrutura de Lewis, ela é possível. Então, temos aí uma estrutura possível, ok? Bom, vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma estrutura, pessoal, que obedeça ou que possa expandir a regra do octeto, no caso do enxofre, já que ele pertence ao terceiro período. Então, vou colocar também uma dupla ligação aqui, Então, vou colocar uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons já distribuídos. Vou começar respeitando o octeto para os oxigênios, que eles não podem expandir a camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4 elétrons, 5, 6, 7, 8 para esse oxigênio. Agora, para esse oxigênio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Beleza? E no total já temos 16 elétrons distribuídos. Precisamos distribuir os 18 elétrons. Então, aqui para o enxofre, vou colocar mais 2 elétrons. E agora o enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, certo? O enxofre está com 6, com mais 4, 10 elétrons. Bom, professor, o enxofre passou do octeto. Galera, não tem problema. Ele pode passar do octeto, uma vez que ele pertence à terceira camada. Como mostrado na aula anterior, ele possui orbitais de vazio, então ele pode sim expandir a regra do octeto. Agora, então, dessa forma, essas duas estruturas de Lewis são possíveis para o SO2, tá? São estruturas permitidas. Agora, qual delas é a mais estável? Qual delas é a mais estável? Então, nós vamos utilizar o conceito de carga formal para fazer essa determinação. Tá? Então, vamos utilizar ali o conceito de carga formal ou determinar as cargas formais desses compostos. Como determinar? Vamos lá, galera. Você vai pegar cada ligação, você vai dividir ao meio. Eu vou cortar ela ao meio. Tá? Todos os elétrons que estão para o lado direito dessa divisão que eu fiz, aqui, aqui para o lado direito, pertencem ao oxigênio. Os que ficaram entre essas duas divisões pertencem ao enxofre, certo? E os que estão aqui à esquerda dessa divisão pertencem ao oxigênio aqui da esquerda. Então, pela carga formal, vou fazer o seguinte, vou pegar o número de elétrons de valência do átomo isolado, no caso de cada um desses átomos, o número de valência é 6, certo? Quando ele é isolado, e vou ver quantos elétrons ele tem aqui na estrutura de Lewis. Então, vamos lá. Elétrons de valência do átomo isolado do oxigênio é 6. Aqui na estrutura de Lewis ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então, 6 menos 7, vou diminuir o número de elétrons de valência menos o número de elétrons após a estrutura de Lewis. Então, meu saldo aqui é menos 1. Então, a carga formal do oxigênio é menos 1. No caso do enxofre, elétrons de valência 6. Né? Elétrons de valência temos aí 6. Elétrons na estrutura de Lewis, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6 menos 5, temos aí um saldo de mais 1. Então, carga formal do enxofre é mais 1. No caso do oxigênio aqui da direita, então temos 6 elétrons no átomo isolado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na estrutura de Lewis, menos 6. Então, vai ser igual também aqui a 0 neste caso, né? Beleza? Então, aqui temos a carga formal de cada um dos átomos. Vamos para a molécula aqui da direita, onde a gente fez a expansão da camada de valência. De novo, vou cortar aqui no centro. Então, vamos lá. Elétrons de valência para oxigênio é 6. Aqui na estrutura de Lewis, 2, 4, 6. Então, 6 menos 6, 0. Carga formal, 0. Para o enxofre, inicialmente 6. Na estrutura de Lewis, 2, 4, 6. Então, 6 menos 6, igual a 0 também, carga formal, 0. Para esse oxigênio, inicialmente também 6, menos 2, 4, 6, carga formal também 0. Só observe que a estrutura da direita possui 3 átomos com carga formal 0, enquanto que na estrutura da esquerda eu tenho 2 átomos com carga, né, com uma carga resultante, uma positiva e uma negativa. Então, a estrutura mais estável, pessoal, vai ser sempre aquela que tiver as menores cargas formais, ou seja, que eu tiver o maior número de átomos com carga formal 0. Então, a estrutura mais estável será aquela que tiver o maior número de átomos com carga formal 0. Então, esta estrutura aqui é a mais estável. Então, esta é a estrutura correta para o SO2, tá? Onde eu tenho a expansão da camada de valência para o átomo de enxofre. Beleza? Galera, pessoal, é importante vocês não confundirem carga formal com NOx, tá? Na realidade, o termo NOx, número de oxidação, ele seria mais correto aplicado a compostos iônicos, onde eu tenho, de fato, a formação de uma carga, eu tenho formação de cátions e ânions, na verdade, né? Então, o número de oxidação ele seria mais correto a gente atribuir a compostos iônicos. Mas a gente consegue também determinar o NOx de compostos covalentes, mas não é a mesma coisa quando comparado aí com carga formal, ok? Bora lá então. Pessoal, um outro exemplo é para o ânion sulfato. Então, pessoal, no caso do ânion sulfato, nós teríamos que distribuir aqui um total de 32 elétrons. Por que 32? Se nós considerarmos aqui, nós temos 4 oxigênios. Então, são 4 vezes os elétrons do oxigênio, que são 6 elétrons. Então, vamos ter aqui 24 elétrons para distribuir. Temos mais um enxofre, que também possui 6 elétrons. Aqui, elétrons. Beleza? Que são mais, então, 6 elétrons. E ainda temos essa carga menos 2, que quer dizer que eu tenho mais 2 elétrons aqui adicionados, que vão formar o meu ânion sulfato. Então, mais ali 2 elétrons, que é da minha carga menos 2. Ok? No total, então, nós vamos ter aqui 32 elétrons a serem distribuídos. Certo? Tá? Então, esses 2 elétrons veio lá da minha carga 2-. Tá? Beleza, então essas 3 estruturas, já adiantando aqui para vocês, são 3 estruturas possíveis, distribuindo esses 32 elétrons para todos os átomos, primeiramente respeitando a regra do octeto e depois a gente expandindo a camada de valência do enxofre, uma vez que ele pertence ao terceiro período. Beleza, qual das 3 estruturas é a mais estável? Então, qual delas seria a correta para o ânion SO4 2-? Pessoal, vamos lá determinar a carga formal para cada um dos átomos. Então, vou dividir aqui as estruturas de Lewis, começando por esse da esquerda, tá? Pessoal, lembrando que o oxigênio possui 6 elétrons, quando o átomo isolado, o enxofre também. Então, vamos começar pelos oxigênios. Cada oxigênio ele tem 6 elétrons, né, quando isolados. Quando isolados, 6 elétrons. Então, agora, após a estrutura de Lewis, vamos lá. Esse oxigênio possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é um elétron, aqui é um elétron, pessoal. Então, são 7 para esse oxigênio. Vou até colocar aqui, ó, um elétron aqui. Então, 6 menos 7, carga menos 1. Ok? Então, um elétron ali, um elétron aqui. Para esse oxigênio, também tem um elétron aqui, um elétron aqui. Então, igual, 6 mais 1, 7. Então, 6 menos 7, igual a menos 1, é a carga formal. Para esse oxigênio, então, ele fica igual, 6 menos 7 igual a menos 1. E aqui também eu tenho a distribuição eletrônica igual, então, 6 menos 7, menos 1. Então, tenho 4 oxigênios com carga formal menos 1. Então, provavelmente a estrutura já não vai ser a correta, porque eu tenho muitas cargas formais em relação ao oxigênio.
No caso do enxofre, eu teria 6 inicialmente, né? São 6 elétrons de enxofre inicialmente, menos 1, 2, 3, 4. Então, 6 menos 4, carga formal aqui, seria mais 2, certo? Pessoal, observe que o somatório das cargas formais tem que ser igual à carga do meu, neste caso, do meu ânion, que é menos 2. Então, o somatório das cargas tem que dar menos 2. No exemplo anterior, como a gente analisou uma molécula neutra, a soma das cargas tinha que dar 0, e realmente dava nas duas opções que a gente fez, tá? Que nós montamos. Então, se eu pegar o menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 4 com mais 2, vou chegar na minha carga resultante menos 2, ok? Se isso não bater, é porque você fez algum cálculo aí errado, tá? Bora lá, então. Segundo, na opção B, vou também fazer as separações. Vamos lá. Então, inicialmente são 6 para o oxigênio, 6 elétrons de valência, menos a minha atribuição a essa estrutura de Lewis, são 6 aqui, mais esse 1 aqui, então 6 menos 7, uma carga formal de menos 1. 6 também, 6 menos 7, aqui também, 2, 4, 6, mais um elétron aqui, 7, carga formal de menos 1. Aqui, 2, 4, 6, mesma coisa, 6 inicialmente, menos 7 após a minha estrutura, carga formal de menos 1. E aqui, para esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6 menos 6, carga formal 0, certo? Para o enxofre agora, inicialmente o enxofre é 6, são 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6 menos 5, minha carga formal para o enxofre vai dar mais 1. Beleza? Então, vamos conferir. Menos 1, menos 1. Com menos 1, menos 3. Com mais 1, menos 2. Bateu, tá ok. Tá? Então, temos apenas um átomo, é apenas esse oxigênio aqui, ó, apenas esse oxigênio, com carga formal 0. Tá? Bom, temos mais uma opção. Vamos lá. Analisando mais essa opção, vou fazer aqui o corte das ligações, né, como se ela fosse 100% covalente, então cada átomo participando com um elétron. Então, vamos lá. 2, 4, 6. Então, inicialmente são 6 elétrons, menos os 6, 7 após a decepção de Lewis. Então, 6 menos 7, carga menos 1 para esse átomo de oxigênio. Para esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, inicialmente 6, menos os 6, carga formal 0. Para esse oxigênio, 2, 4, 6, mais esse 1 aqui. Então, 6 menos 7, carga formal menos 1, certo? Para este outro oxigênio, então temos esses dois elétrons aqui. Então, 2, 4, 6. Então, se inicialmente eram 6, menos 6, carga formal 0 para esse oxigênio também. E no caso, para o enxofre, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, inicialmente era 6, menos 6 para o enxofre, então vou ter carga formal 0 para o enxofre, certo? Então, nesta terceira estrutura, pessoal, eu tenho 3 átomos com carga formal 0, tá? 3 átomos com carga formal 0. Enquanto nessas outras estruturas, eu tenho apenas, no caso da letra B, eu tenho apenas uma carga formal 0, e nas demais, na outra estrutura A, não tenho nenhuma carga formal 0. Então, eu posso afirmar que a estrutura mais estável é a estrutura C. Essa, então, seria a estrutura correta para a molécula de SO4, tá? Então, essa é a estrutura mais estável. Beleza? Deu para pegar legal? Acho que sim, né? Vamos para o próximo, então, mais um exemplozinho aí para ficar claro, tá? Galera, se eu pegar o ânion NCO-, certo? Então, temos aqui, nesse exemplo, agora o ânion NCO-, tá? Então, quantos elétrons nós teríamos que distribuir para fazer as possíveis estruturas de Lewis para essa molécula? O caso do hidrogênio, são 5 elétrons. No caso do carbono, são 4 elétrons de valência. No caso do oxigênio, são 6 elétrons de valência. Então, somando tudo isso, 5, 4 e 6, então são 10, 15 elétrons ao total. Mais um elétron do meu ânion, tá? Mais um elétron, que é aqui o elétron, a carga do meu ânion NCO-, certo? Beleza? Então, no total, temos 10, 15, 16 elétrons para esse ânion. Então, teremos que distribuir 16 elétrons. E essas são as 3 opções para a gente poder distribuir aí esses 16 elétrons de valência. Beleza? Então, vamos lá. Calcular a carga formal. Então, vamos separar aqui. No caso do oxigênio, então, número de elétrons de valência é 5, menos 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos
5 após a estrutura de Lewis. Pessoal, lembra que sempre quando eu tenho a representação da ligação química, eu estou compartilhando pares de elétrons. Então, cada extremidade eu tenho um elétron. Então, carga formal, 0. Para o carbono, né, nós vamos ter inicialmente 4 elétrons, menos 1, 2, 3, 4 nesse caso aqui. Então, menos 4, 0. Carga formal, 0. Para esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, inicialmente 6, menos 7, igual a menos 1 após a minha estrutura de Lewis. Ok? Então, temos dois átomos aqui com carga formal 0. Já é um indicativo de que é possível que essa estrutura seja a mais estável. Mas vamos analisar os próximos casos. Aqui. Então, inicialmente para o nitrogênio 5, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Carga formal, menos 1. Para o carbono, inicialmente 4, menos 1, 2, 3, 4. Carga formal, 0. Para esse oxigênio, inicialmente 6, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também carga formal, 0. Então, é outra possibilidade que a gente pode ter aqui, certo? Então, nossa terceira e última possibilidade, onde nós temos aqui, para o nitrogênio, inicialmente 5 elétrons, na estrutura 2, 4, 6, 7, então menos 7, carga formal menos 2. No carbono, inicialmente 4, 1, 2, 3, 4, após a estrutura de Lewis, então carga formal 0. E para o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5. Então, inicialmente são 6, menos 5, carga formal mais 1. Beleza? Ok. Pessoal, observe que em todas as possibilidades, a carga resultante, o somatório das cargas formais, é menos 1. Tá? O que está correto, ele bate com a carga do nosso ânion. Mas essa última possibilidade, ela já está fora, porque eu tenho dois átomos com carga formal, dois átomos com carga formal diferente de 0, né? E as duas primeiras possibilidades, eu tenho aí dois átomos com carga formal 0, apenas um átomo com uma carga formal resultante de menos 1. Agora, então dessa vez ficou igual, as cargas formais ficaram iguais, né? O que muda é em qual átomo essa carga está. Pessoal, aí quando existe essa possibilidade, eu vou pegar sempre a possibilidade onde a carga formal está no átomo mais eletronegativo, onde a carga formal negativa está no átomo mais eletronegativo, que é, no caso, esta possibilidade aqui, tá? A primeira possibilidade. Esta é a mais estável, pois a carga resultante negativa está no átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, esta é a estrutura mais estável. Então, a primeira opção é a estrutura mais estável para NCO-. Beleza, galera? Deu para pegar legal? Tranquilo? Então, tá bom. Bom, pessoal, como a gente já conseguiu agora analisar que esta opção aqui é a opção mais estável, a estrutura mais estável para o ânion NCO-, então estamos analisando aqui o ânion NCO-, certo? Eu queria chamar uma atenção para vocês para uma coisa que está ocorrendo aqui nessa alteração dessas estruturas. Vocês podem observar que eu tenho aqui uma alteração entre as ligações tripla para a ligação dupla-dupla e para uma ligação tripla entre os dois átomos, então, de carbono e oxigênio. Então, eu começo com uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio e carbono, passo para duas ligações duplas e passo para uma ligação tripla entre os átomos de carbono e oxigênio. Tá? Pessoal, esse processo é chamado processo de ressonância, tá? E a ressonância ela pode acontecer quando eu tenho sempre aí um intervalo de uma ligação, uma tripla e uma simples, ou uma dupla e uma simples, e eu tenho átomos com pares de elétrons livres, ok? Então, a ressonância ela pode ocorrer sempre que eu tenho uma ligação, a alternância de uma ligação tripla e uma simples, ou uma dupla e uma simples, e eu tenho pares de elétrons livres ou pares de elétrons não ligantes nos átomos que compõem essa molécula, ok? E como é que ocorre essa ressonância, então, pessoal? Ocorre da seguinte forma. Esses pares de elétrons aqui, eles podem migrar desse átomo aqui. Por exemplo, se eu pegar esse par de elétron aqui, esse par de elétron vem para cá, consequentemente, essa ligação sobe para cá, para o átomo de nitrogênio, e vira um par de elétron, chegando, então, nessa estrutura que eu tenho aqui embaixo, tá? Então, essa é uma outra possibilidade, uma outra estrutura de ressonância para a molécula de NCO-, ok? Então, ó, agora eu passo a ter uma dupla ligação aqui e apenas 4 pares de elétrons livres no oxigênio. O carbono continua com as suas 4 ligações. E aqui eu passo a ter 2 pares de elétrons livres no átomo de nitrogênio.
Uma outra possibilidade seria qual? Ainda tem um par de elétron livre aqui no átomo de oxigênio. Então, é possível que ocorra mais uma migração do par de elétrons aqui, elétrons não ligantes que vai formar uma ligação, e esta ligação passa a virar um par de elétrons não ligantes, chegando na nossa terceira possibilidade, que seria essa estrutura aqui, onde eu vou ter 3 ligações entre o carbono e o oxigênio, né, e uma dupla ligação aqui, uma dupla ligação e um par de elétrons livres no oxigênio, carbono com continua com as 4 ligações químicas, e três pares de elétrons não ligantes no átomo de hidrogênio. Então, pessoal, essas estruturas são chamadas ou denominadas estruturas de ressonância, tá? Então, essas são estruturas de ressonância. Aonde a gente já viu, na verdade, né, que essa estrutura aqui é pouco provável que exista, né? Ela é uma estrutura muito instável, a gente viu ali que ela não tem praticamente contribuição nenhuma quando comparada com essas duas, então ela seria uma estrutura que praticamente eu não teria contribuição alguma. Então, teria principalmente essas duas estruturas de ressonância. E a gente analisou isso pelas cargas formais, né? Então, essas estruturas, essa primeira opção e essa segunda opção, seriam estruturas de ressonância possíveis. E quando a gente representa uma estrutura de ressonância, a gente representa sempre com uma dupla seta, ok? Porque, na verdade, eu estou tendo ao mesmo tempo a interconversão entre esta estrutura aqui e esta outra estrutura também aqui possível, beleza? Vamos entender um pouquinho melhor agora como é que funciona, então, essas estruturas de ressonância, o que é essa ressonância. Beleza, galera? Então, como eu falei para vocês, sempre que uma molécula ou um íon puderem ser representado por duas ou mais estruturas de Lewis, onde a gente vai ter uma única diferença aí, que é na posição dos elétrons, né? Ou seja, das ligações químicas ou dos pares de elétrons não ligantes, os pares de elétrons isolados, né? Lembrando que uma ligação química é formada por par de elétrons, então eu considero ela assim um par de elétrons, igualmente como eu considero um par de elétrons não ligante, beleza? Então, sempre que a gente tiver essa possibilidade de duas ou mais estruturas de Lewis, alterando a posição das ligações ou dos pares de elétrons não ligantes, eu vou ter uma estrutura de ressonância, tá? Como, por exemplo, no gás ozônio, na estrutura do gás ozônio, a gente pode ter essas duas estruturas para o gás ozônio, essas duas representações. E, galera, de fato, elas existem, tá, as duas estruturas, mas, assim, quando a gente tem uma estrutura de ressonância, o correto mesmo da representação seria essa forma aqui, ó, que é um híbrido de ressonância, onde eu represento essa ligação dupla que pode migrar entre os 3 átomos de oxigênio através de pontilhados. Inclusive, para essa molécula, foi determinado que essas duas ligações, essa ligação oxigênio-oxigênio da direita, oxigênio central e oxigênio da esquerda, o comprimento dessas duas ligações são iguais. E eles ficam entre o comprimento de uma ligação dupla e o comprimento de uma ligação simples. É o intermediário entre uma ligação dupla e uma ligação simples. Comprovando, então, justamente esse aspecto da ressonância, que é onde eu posso ter, como esse par de elétrons, ele está, na realidade, entre as duas ligações, como se estivesse entre as duas ligações. Na realidade, ele participa da molécula como um todo. Beleza? Tranquilinho? Outra possibilidade bastante comum, outro composto bastante comum que apresenta ressonância, que vocês estão acostumados a ver, é o benzeno, né? Onde eu tenho aí intervalos de ligação duplas, simples, dupla, simples, dupla, simples. Galera, se isso aqui realmente fosse verdade, se eu tivesse duplas e simples intercalado, a estrutura do benzeno não ia ser esse hexágono bonitinho que a gente tem aqui. Por quê? Porque o comprimento de uma ligação simples, ele é maior que o comprimento de uma ligação dupla, tá? Então, na realidade, eu não ia ter essa forma geométrica perfeita de um hexágono. Eu ia ter algo, eu nem vou desenhar aqui, que vai ficar estranho, mas ia ter um hexágono meio torto, tá? Não um hexágono perfeito, onde essas ligações são mais curtas que essas aqui. Tá? As ligações duplas são mais curtas que as simples. Mas devido à ressonância, devido à migração dessas duplas ligações, então eu teria a migração dessas duplas ligações, sempre mantendo a alternância entre simples e dupla, a gente pode representar das duas possibilidades, né? E onde a gente vai ter aí um híbrido de ressonância, que eu posso representar com um tracejado, ou a gente costuma representar no benzeno também como aquela bolinha, né? Indicando que essas ligações, que esses pares de elétrons, né, da ligação dupla, eles estão alternando por toda a molécula, eles estão participando de toda a molécula aqui. E, de fato, o comprimento de todas as ligações
carbono-carbono para o benzeno, elas são iguais, tá? São comprimentos de ondas, comprimentos de ligações são iguais, beleza? Então, isso que é a ressonância, e toda ressonância ele vai formar aí um híbrido de ressonância, certo? Bora lá, então. Pessoal, exemplo do íon carbonato, tá? CO3, 2-. Então, é possível que a gente desenhe 3 estruturas de Lewis equivalentes para esse íon carbonato. Então, distribuindo todos os elétrons de valência do carbono e do oxigênio, mais os 2 elétrons extra aqui, já que nós estamos falando do ânion carbonato, nós podemos ter essas 3 estruturas de Lewis, tá? Pessoal, quando eu tenho esse menos aqui, ó, eu estou indicando que a carga negativa, o elétron extra, está nesses átomos, ok? Apenas para indicar isso. Então, a gente tem essas 3 possibilidades de ressonância. E como que funciona essa alternância de ligações, ou essa mudança, né, de estruturas de ressonância, né, para esse ânion, certo? Por exemplo, se um par de elétrons sair daqui, né, e vir para cá formar uma ligação dupla. Uma ligação dupla dessa vai se tornar um par de elétrons não ligantes. E vamos chegar nessa estrutura de ressonância 2. Então, saímos da ressonância 1 para a ressonância 2. Agora, é possível também que ocorra a migração de um par de elétron aqui desse oxigênio da esquerda, vindo para cá, e ocorra, então, essa ligação vai se tornar um par de elétron não ligante, chegando na nossa estrutura de ressonância 3. Então, são 3 estruturas possíveis para o ânion carbonato. São 3 estruturas de ressonância que vai gerar aí o nosso híbrido de ressonância do íon carbonato, representação do híbrido, onde, de fato, o comprimento de todas as ligações carbono-oxigênio são iguais. E isso é comprovado experimentalmente. Beleza? Tranquilo? Então, a gente pode analisar aqui, ó, que uma ligação simples ela teria um comprimento de ligação de 1,43 angstroms. Uma ligação simples carbono-oxigênio. Uma ligação dupla carbono-oxigênio teria um valor de 1,20 angstroms. E é comprovado experimentalmente ou determinado que essas ligações carbono-oxigênio, todas elas para o íon carbonato, possuem uma ligação média de 1,28 angstroms, ou seja, um valor entre uma ligação simples e uma ligação dupla do tipo CO. Beleza? Então, comprovando aí as possíveis estruturas, comprovando que essa molécula possui sim possui ressonância, certo? Bom, pessoal, outro exemplo que nós temos aqui é do óxido nitroso. Que se nós formos montar a estrutura de Lewis, existem outras opções de estrutura de Lewis, né? Existem na realidade, três opções de estrutura de Lewis para esse composto, sendo que a mais estável, se a gente for calcular por cargas formais, seria essa estrutura aqui. Então, só se a gente fosse distribuir todos os elétrons aqui, a gente teria 2 nitrogênios, né? 2 vezes o nitrogênio, que cada nitrogênio são 5 elétrons, então teríamos 10 elétrons, mais o nosso oxigênio, que são 6 elétrons, certo? Então, teríamos que distribuir aí um total de 16 elétrons ao total, ok? Então, fazendo essa distribuição, respeitando a regra do octeto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse nitrogênio. Então, 6 aqui, 7, 8 para esse nitrogênio. E no caso do oxigênio, 2, então teríamos mais 6 elétrons, ok? Pessoal, então considerando essa estrutura para o N2O, o óxido nitroso, é possível que exista ressonância, uma vez que a gente tem uma ligação tripla e uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação tripla e uma ligação simples aqui alternadas. Como é que ocorre essa ressonância, então? Então, eu tenho um par de elétrons aqui não ligantes do oxigênio, que pode migrar para formar uma ligação entre o nitrogênio e o oxigênio aqui da direita, e uma dessas ligações triplas iria formar um par de elétrons não ligantes no nitrogênio, gerando essa estrutura do centro, ok? Então, teremos agora 2 pares de elétrons não ligantes neste nitrogênio. Neste átomo de nitrogênio, nenhum par não ligante, não sobra um par de elétrons. E nesse oxigênio, agora, 4 pares de elétrons não ligantes, certo? Como o oxigênio ainda tem pares de elétrons não ligantes, poderia ocorrer outra ressonância aqui. Então, esse par de elétrons vai gerar uma nova ligação química, e esta ligação química vai gerar um novo par de elétrons não ligantes no átomo de nitrogênio. Então, este átomo de nitrogênio teriam aí 6 elétrons não ligantes, né? 3 pares de elétrons não ligantes, esse oxigênio nenhum, e esse nitrogênio nenhum, e o oxigênio da direita ficaria com apenas um par de elétron não ligante, ok? Pessoal, dentre essas 3 estruturas possíveis, se a gente fosse calcular a carga formal, você ia ver que, na realidade, essa estrutura aqui, ela praticamente não tem contribuição nenhuma para a estrutura ressonância, ou seja, ela praticamente não existe, apesar de
desenhando aqui as estruturas de Lewis, é possível a gente chegar nessa configuração aqui, mas ela praticamente não tem contribuição nenhuma na formação dessa molécula de N2O. Então, a ressonância fica basicamente entre essas duas estruturas existentes aqui, beleza? Então, para finalizar nossas aulas sobre compostos moleculares ou compostos covalentes, né, compostos que fazem ligações covalentes, temos aí as propriedades desses compostos. Galera, comparados aos compostos iônicos, esses compostos possuem, em geral, baixos pontos de fusão e baixo ponto de ebulição, né? Lógico, existem alguns compostos que fazem ligação covalente que possuem um ponto de ebulição relativamente alto, um ponto de fusão relativamente alto, como o carbono, certo? Mas, de forma geral, a grande maioria dos casos, quando comparados aos compostos iônicos, eles possuem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Na maioria dos casos, pessoal, eles não conduzem corrente elétrica, tá? Independente do estado físico. Com uma exceção aí para o carbono, que ele é um bom condutor, no caso do carbono grafite, né? No estado sólido, e as soluções de ácidos. Por que as soluções de ácidos, pessoal? Os ácidos eles são formados através de ligações covalentes. Aqui como exemplo do ácido clorídrico e do ácido acético, tá? Os ácidos, quando em água, eles sofrem uma reação química, tá? Gerando aí íons H+, na realidade são íons H3 ou mais, os íons hidrônio, a gente costuma falar que é só o íon representado de forma simplificada, os íons H+, né, os quais são responsáveis pela acidez, e o ânion correspondente, tá? Então aqui representação da ionização do ácido clorídrico e ionização do ácido acético. Por que ionização, pessoal? Inicialmente esses compostos não são formados por íons, né? Eu tenho moléculas aqui, eu não tenho cátions e ânions, certo? São compostos formados por ligações covalentes, mas que quando em água sofrem uma reação química e formam íons, e passam a formar íons. Por isso, um processo de ionização. Então, essa ionização faz com que esses ácidos tenham em solução aquosa cátions e ânions livres, os quais podem, então, conduzir corrente elétrica. Galera, a condução desses ácidos, ela ser maior ou menor, depende do grau de ionização desses ácidos. Então, ácidos fortes costumam ter graus de ionização mais próximo de 1, né? Ou uma porcentagem de ionização mais próximo de 100%. Né? Ou seja, a grande maioria das moléculas do ácido vão gerar cátions H+, ou cátions H3 ou mais em solução aquosa, certo? Então, vou gerar mais cátions e, consequentemente, ânions em solução. Quanto mais fracos os ácidos, quanto menor o grau de ionização do ácido, como, por exemplo, o ácido acético, ele é um ácido fraco quando comparado com o ácido clorídrico, eles vão gerar menos íons em solução. Consequentemente, eu vou ter uma menor condutividade em soluções de ácidos fracos quando comparada à condutividade de ácidos fortes, ok? Além disso, pessoal, além do grau de ionização ou da força desses ácidos, uma possível condutividade desses ácidos depende também da concentração dos mesmos. Quanto maior a concentração, mais íons eu vou ter em solução, consequentemente, maior vai ser o poder de condução elétrica dessas soluções, beleza? E também, considerando os compostos covalentes, eles podem existir nos 3 estados físicos, aí a temperatura ambiente, né? Então, a gente tem, por exemplo, a água, que ela é líquida, temos o carbono, como a gente já falou, tanto na forma grafite quanto na diamante, ele é sólido, e temos os gases, aí, gás hidrogênio, gás monóxido de carbono, dióxido de carbono, todos esses compostos covalentes, né? Compostos que realizam ligações covalentes, portanto, compostos moleculares, no estado gasoso, consequentemente. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, finalizando essa nossa aula sobre compostos covalentes, né? Nossa série de aulas sobre compostos covalentes. Próximo vídeo a gente fala sobre semicondutores e ligações metálicas para fechar essa grande série aí sobre ligações químicas. Certo? Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.